Eu preciso te ouvir. Eu preciso conhecer a sua vontade, a sua palavra na minha vida. Não me deixe sair daqui sem entendimento. Não me deixe ser roubada. Não me deixe, em nome de Jesus, que nesta noite o meu coração entenda, o meu coração arda com o fogo que arde, que revela, que conserta, que ensina e que me motiva a ser melhor para o Senhor, porque o Senhor é digno do meu melhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Amadas, o Espírito Santo preparou uma palavra especial para o nosso coração hoje, sobre 2 tipos de mulheres, que nós intitulamos de a mulher escrava e a mulher livre. Amém? Eu quero que vocês entendam pelo Espírito essa palavra, que ela não é sobre uma cor, ela não é sobre uma condição financeira, mas ela é sobre o seu espírito. Existem mulheres que têm o espírito de uma mulher escrava, e existem as mulheres que têm o espírito de mulheres livres. Amém? Vamos ler essa palavra para que entendamos. Diz assim no versículo 21: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás a luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, com tudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeira com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém? É uma história de comparação, é uma história que mostra a grande diferença dessas 2 mulheres, chamada Agar e Sara, esposa de Abraão. Você se lembra dela? Sara não engravidava, ela era estéril, já era mulher muito velha. Então ela pegou a sua serva, a sua escrava chamada Agar, e colocou para deitar com seu marido, para que desse a ele um filho, porque era um sonho dela, mas era um sonho muito maior dele. E nesse propósito, nessa atitude toda, quando cresceu o filho de Agar, Ismael, quando ele já era um menino, provavelmente adolescente, e depois nasceu o filho de Sara, Isaque, a Bíblia fala que quando ele desmamou, provavelmente o quê? Naquela época, 3, 4, 5 anos. Hoje as mulheres já param de amamentar com 2 anos, pelo Ministério da Saúde, não é verdade? Mas vamos imaginar naquela época, eu chuto uns 4, 5 anos.
E teve um momento que a Bíblia relata que Ismael, filho de Agar, ele tirou sarro, ele desmereceu Isaque. A Bíblia usa uma palavra lá em Gênesis 21:9. Vamos comigo em Gênesis 21:9. Vamos ver exatamente a palavra que a Bíblia diz. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 21:9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque. É justamente sobre esse espírito que eu quero falar com você, porque esse espírito é o espírito da mulher, dos filhos da mulher escrava. Os filhos de Agar são aquelas pessoas que são geradas na carne, são aquelas pessoas que tiram sarro, são aquelas pessoas que fazem trollagem para ver o outro cair. Como assim? O YouTube está cheio de vídeos, o YouTube está cheio de canais que te proporcionam um momento de alegria, para você ver os outros caírem, os outros se machucarem, os outros serem desmerecidos. Mas esse é o espírito de Ismael, esse é o espírito dos filhos de Agar, esse é a posição central do coração de todos aqueles que são gerados da carne. Nossa, agora eu peguei pesado, não peguei? Foi assim que eu me senti quando o Espírito Santo falou comigo. Porque se o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é aquele que anda conosco, aquele que habita no nosso coração, aquele que exige de nós a santidade, aquele que exige de nós a pureza, aquele que exige de nós um coração puro, aquele que não deixa, aquele que não gosta quando nós sentamos à roda dos escarnecedores, aquele que tem ciúme de nós, aquele que não gosta nem que nós tomamos conselhos com pessoas ímpias, ele não tem essa característica de ver a outra pessoa má para achar engraçado. E uma coisa tão boba aos nossos olhos, uma coisa tão pequenininha, pode começar a construir coisas muito ruins, muito malignas no nosso coração. Porque hoje você começa a rir, amanhã você começa a desenvolver o prazer, depois de amanhã você começa a praticar os atos. Num futuro, você está puxando o tapete do seu amigo no trabalho. No futuro, você está prejudicando, humilhando os seus próprios filhos na frente dos amigos. E isso começa a virar uma bola de neve, aonde você vai deixando de ser amada, aonde você vai deixando de plantar as sementes de Cristo, as sementes daqueles que são os filhos da promessa. Sabe, Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem uma preocupação muito especial com você, a preocupação com o seu futuro. Ele se preocupa com qual será a sua decisão hoje, de você sair daqui e se tornar uma mulher, filha da promessa ou filha da escrava. Porque as filhas da escrava são aquelas que não conseguem dominar o seu coração. São aquelas que permitem a maldade entrar, permanecer e controlar toda a sua personalidade, todo o seu caráter, suas atitudes, seus pensamentos. E existem mulheres dentro da igreja, que estão na igreja há muito tempo, que não conseguem ter esse controle. Isso vai desde a vida sentimental até a última área da sua vida, financeira, profissional, emocional, tudo. Eu quero que você observe. Quando Moisés manda os 12 espias para Canaã para investigar o que tinha lá, como era a terra, lembra dessa palavra? Os 12 espias vão, 10 voltam apavorados, assustados, tristes, abatidos, nervosos,
porque tinha gigantes naquela terra. Mas 2 vieram cheios de alegria, vieram carregando, chegaram por último, porque eles quiseram provar, mostrar que a terra era boa. Eles carregavam um cacho de uva que um homem não podia carregar. O cacho de uva era do tamanho deles. Era como se fosse esse cajado, aonde tinha que ter um homem na frente e um homem atrás para poder carregar o peso. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Os filhos da escrava, espirituais, não conseguem acreditar que conseguem vencer gigantes. Mas os filhos da promessa, os filhos do Espírito, eles não olham para os gigantes, porque eles sabem quem é o seu Pai. Eles sabem quem é o seu Deus. Eles sabem quem eles são. Porque tem muitas mulheres dentro da igreja que conhecem a Deus, conhecem a letra, conhecem a palavra, conhecem a promessa, mas elas não acreditam nelas. É uma visão deturpada de si mesma, que se julga inferior, que se acha incapaz, que se julga não merecedora de realizar os seus próprios sonhos. E quando você decide, e quando você permite esse Espírito estar no seu coração, você está dizendo: eu não sou filha de Sara, eu não sou filha da promessa, eu não sou filha do Espírito Santo, eu sou filha da escrava. Porque as filhas da escrava não podem, não conseguem, mas os filhos do Espírito podem. Os filhos do Espírito podem, os filhos da promessa podem. Por isso tem aquele versículo tão poderoso: tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe, talvez você diga assim: nossa, bispa, tem lógica essa palavra, mas eu já sei sobre isso. Então eu vou te contar uma coisa muito íntima. Eu estive na igreja há 12 anos. Eu já era obreira. Mas lá no fundo, eu tinha um problema de inferioridade. Eu tinha um problema que não me deixava falar em público, que não me deixava ter a postura que eu precisava no meu trabalho. Eu trabalhava numa rede hoteleira portuguesa. E um grande dia eu fui escolhida para fazer uma apresentação para os diretores e para todo o pessoal da minha equipe. E lá era uma equipe só de mulheres. Tinha muitas pessoas estrangeiras, muitas mulheres bonitas. E eu tinha um complexo de inferioridade. Eu tinha um negócio que me roubava de mim mesma. Eu não sei se eu me julgava pela minha condição financeira, eu não sei se eu me julgava porque eu não vinha de família, eu não tinha uma estrutura familiar, eu não sei se é porque eu andava de ônibus naquela época e todo mundo tinha carro, mas eu ia me desmerecendo. Tudo que eu não tinha para mim era motivo para mim dizer para mim mesma que eu não podia. E eu fui até lá com as pernas trêmulas. E de repente eu tive uma crise de choro. Na frente de todo mundo. Eu acabei com a apresentação. Envergonhada, peguei minhas coisas e fui embora. E fui demitida no dia seguinte. E aquilo se tornou um rombo, um buraco, que eu procurei esconder dentro de mim por muito tempo. E quando Deus me revelou essa palavra, Ele confrontou a minha dor, Ele confrontou os meus medos, Ele confrontou aquilo que eu tinha determinado para mim mesma que eu não podia. E é por isso que você está sentado aqui nessa noite.
Porque Ele te trouxe aqui porque Ele quer confrontar os seus medos. Ele quer curar os seus medos. Ele quer te transformar de filha da escrava para filha da promessa. Ele quer transformar aquele lugar que você esconde de todo mundo dentro de você. Ele quer ir lá numa profundidade que talvez nem você se lembre mais. Mas a questão é, qual será a sua decisão? Porque você vai ter que querer essa mudança. Quando eu me vi desempregada, humilhada, desonrada, na lama, eu falei para Deus, Deus, eu não quero ser assim. Eu não quero mais ser filha da escrava, eu quero ser filha da promessa. Eu quero ser aquela mulher que acredita. Eu quero ser aquela mulher que vive a palavra. Porque viver a palavra, muitas acham que é não mentir, não adulterar, não roubar. Mas viver a palavra é muito além do que os 10 mandamentos. Viver a palavra é confiar em Deus. Quando o médico diz, você vai morrer. Confiar em Deus é quando o médico diz, você não pode ser mãe. E você diz, eu posso ser mãe. Confiar em Deus é você saber que você tem uma dívida de R$2.000 para pagar e não ter dinheiro. E você olhar para a dívida e dizer, eu vou pagar você, eu vou conseguir, eu vou vencer você, conta para pagar. Não é você que vai me desesperar, não é você que vai me desestruturar, não é você que eu vou morrer, eu não vou morrer por causa de você. Minha saúde não será abalada por você. Eu não vou ter gastrite nervosa por causa de você. Eu não vou comer que nem uma louca por causa de você. E eu também não vou ficar uma múmia no deserto sem comer por causa da dívida que não foi paga, da dívida que está ali me afrontando, me cobrando, tirando a minha paz. Você não vai tirar a minha paz. E isso é viver a palavra. É quando o nível máximo da sua confiança é fortalecido. É quando você se torna uma mulher grande, confiante, segura em Deus, mesmo que o diabo te afronte dizendo, você não vai conseguir. É lá que Deus quer te curar. Pensa bem comigo. Eu sou filha de um casal onde o meu pai tinha várias esposas ao mesmo tempo, com vários filhos. E minha mãe descobriu quando eu tinha 5 anos de idade. Deixa eu te contar. Eu tenho mais de 7 irmãos. Ninguém é casado. Ninguém é feliz na vida sentimental. Ninguém. Ele era um homem que servia as entidades. E era um homem também muito pedido por milhares de mulheres. Porque ele era muito famoso, muito bonito. Era cantor famoso na época dele, na década de 60, 70. Quando ele chegava numa cidade para fazer show, ele abria a porta do hotel, saía a mulher debaixo da cama, de dentro do guarda-roupa. Casada. Louca, obcecada para ter uma noite de amor com ele. Sabe quantas mulheres casadas engravidaram e chegaram para os maridos, amor, engravidei. E na verdade é do meu pai, é meu irmão. Apareceu uma agora, há 10 dias atrás. 50 anos de idade, minha irmã. Sabe? Ninguém da minha família conseguia. E eu olhava para aquilo e dizia, deve ser demônio, maldição hereditária, pombagira, da brava, só pode ser. É capeta na certa.
E eu tinha medo de casar, eu tinha medo de apostar minha felicidade, porque ninguém era feliz, eu acreditava que eu também não podia ser. Todos eles tentaram serem felizes, todos eles, e não conseguiam. Não conseguiam. E o diabo falava comigo: você também não vai conseguir. Existem mulheres que são mães solteiras, existem mulheres que já foram casadas, que estão no segundo, no terceiro casamento, ou estão divorciadas. E o diabo tem falado com você: você não vai aguentar o seu casamento, você vai jogar tudo para o alto, você não aguenta mais. Mas a escolha é sua, em ser uma filha da escrava que não aguenta, que foge, que tira sarro, que tem um coração corrompido. Ou ser uma filha da promessa, que acredita, que luta, que persevera, que faz acontecer, que ora e o céu se abre, Deus responde, o fogo desce. A decisão é sua de quem você será. E Deus quer que você decida, não com a boca, mas com o seu coração, com o seu espírito, com a sua razão mais profunda. Porque se você sair daqui hoje decidida, a sua vida será outra. Porque tudo aquilo que você acreditava não poder, você vai conseguir. Tudo. O nome de Jesus será glorificado na sua vida. E se houver algum pingo de gratidão no seu coração, e você mandar uma mensagem e dizer: lembra daquela pregação? Então, eu consegui. Você vai me fazer a mulher mais feliz da face da terra. Fala para mim de uma maneira que eu acredite em você. Porque nessa noite está aqui o Espírito de Deus. Nessa noite Satanás está te olhando e te ouvindo. E eu estou aqui como uma profetisa do Senhor sobre a sua vida, aguardando a sua resposta. Mas não dê da boca para fora, fale com propriedade. Porque você precisa ser acreditada no mundo espiritual. Você precisa ser acreditada. Porque se Satanás olhar para você e ver que você não está entendendo nada, que você está cansada, que você não está nem aí para essa palavra, para essa proposta que o Senhor te proporciona, Ele vai resolver investir nos ataques contra você. Mas se Satanás vê que você está decidida, que nada vai te parar, que você entendeu essa palavra e você decidiu ser uma filha da promessa, ele vai sair daqui fugido por 7 caminhos. Ele vai reconhecer que ele perdeu a sua vida, a sua história, o seu futuro, o seu destino. Ele pode ter te tocado, ele pode ter te destruído lá atrás, ele pode ter feito coisas ruins contra você, mas ele não pode continuar fazendo mais. Se assim você decidir. Se assim você decidir, a decisão é sua. A decisão é sua. Era uma vez, muito menina, eu tive uma desilusão amorosa. Fui, pisada que nem barata. E eu não estava firme na fé, eu estava na igreja só no automático. Sabe o automático? É culto, corre, é culto, vamos lá. É vigília, corre, vigília. Isso não significa que você está bem espiritualmente. O que significa que você está bem espiritualmente é na sua intimidade com Deus. É você abrir a Bíblia e o Espírito Santo falar com você, o seu coração arder e você não querer mais parar. Intimidade com Deus é você orar todos os dias e sentir a presença de Deus. Intimidade com Deus significa que você está bem com Deus, é que você lembra da palavra. Puxa, eu li que ontem que estava escrito. Jesus disse que todo aquele que o ama é aquele que guarda a palavra, que pratica a palavra. Então se eu sair que nem doida dizendo, eu amo Jesus, não significa que eu o amo.
para Ele. Significa que eu sou uma pessoa emotiva. Mas o que prova que eu amo de verdade é que eu guardo a palavra, é que eu penso na palavra, é que eu pratico a palavra. Isso para Ele é o que prova que eu amo. Foi a palavra dele que diz. Eu era menina, tive uma desilusão amorosa. Não estava bem, estava fraca, estava só no mecânico. Fui pedir ajuda para o pastor e o pastor disse assim: agora você vai. Agora você vai para o mundo. Pinta bastante, borda bastante e volta com a cara quebrada, destruída. Foi a palavra que o pastor disse para mim. Eu cheguei, pastor, aconteceu isso e aquilo. Não dá para continuar mais esse relacionamento. Já é abusivo. O que é abusivo? Vou te explicar. É você estar dentro do carro e a pessoa tentar te matar com o carro. Isso é abusivo. É você ter que se libertar depois de um trauma de carro, sabia? Isso é abusivo. É a pessoa ter coragem para fazer mal contra você quando está bêbado. Porque a pessoa não tem coragem. Mas a pessoa é conhecedora da palavra. Não é uma pessoa lá do mundo que não conhece a Deus. Isso é abusivo, amém? Enfim, levei uma rasteira do diabo. Caí. Fui para o mundo. A palavra daquele pastor entrou no meu coração. Eu me lembro de um dia, eu estou falando essa palavra em especial para a senhora. A senhora que é a mãe da Cíntia. Qual o nome da senhora? Zenaide. Dona Zenaide, era meio-dia que eu estava saindo de uma balada. Com uma micro saia. Fedida, suada, de ter dançado uma noite inteira. A balada acabava meio-dia. E eu morava sozinha e minha mãe morava sozinha também em outra casa. E eu pensei, vou almoçar na minha mãe hoje. Cheguei na casa dela, bati na porta, minha mãe abriu a porta, eu daquele jeito, resto de maquiagem aqui embaixo, micro saia, fedida, tribêbada, louca, como dizem no mundo. Minha mãe abriu a porta porque eu não a visitava com frequência, e ela abriu um sorriso e gritou. Ela deu um grito, que até hoje eu não esqueço do grito dela. De vez em quando é bom gritar, viu, mãe? Ela disse, oi, minha pastora! Lembrou como eu estava? E onde eu estou hoje? Porque a filha da promessa não age por aquilo que vê. A filha da promessa age segundo a fé, segundo aquilo que o Espírito Santo propõe no coração dela. Se fosse qualquer outra mãe, me xingaria de prostituta, me xingaria, me humilharia, pegaria os meus pecados e quebraria o meu nariz esfregando na minha cara. Porque os filhos da carne agem dessa maneira. Quando seu filho cai, quando seu filho peca, você tem que tomar uma decisão. Ser uma Agar ou ser a filha da promessa. Pegar a cara do seu filho e esfregar no pecado dele. Profetizar. Por isso que tem mulheres dentro da igreja que ganham e outras que perdem. Porque o que faz o resultado é o seu espírito, é a sua decisão, ser a filha da promessa ou filha da escrava. A filha da escrava aceita a escravidão. Eu não posso, eu não consigo, eu não aguento, eu não sei, não tem como, ninguém me ajuda. Essas são as palavras, os pensamentos e atitudes dos filhos, das filhas da escrava. Fique de pé em nome de Jesus.
Aleluias. Você precisa lembrar dessa palavra hoje. Você precisa guardar ela nas tábuas do seu coração, porque amanhã Satanás vai querer ir lá falar com você. Satanás, ele vai aparecer de novo dizendo assim: ei, você não vai conseguir. Você não pode. Você não é capaz. Qual vai ser a resposta que você vai dar a Satanás amanhã? Abra sua boca e responda agora. Qual vai ser a sua resposta amanhã? Fala com autoridade, porque os filhos da promessa usam a autoridade do nome de Jesus. Vamos lá. Lembre que a autoridade não é grito. A autoridade é usar os comandos certos no mundo espiritual. Se você declarar sem usar o nome de Jesus, apenas foi uma afirmação sobre a sua vida. Tem poder? Tem, porque a Bíblia diz que a palavra tem poder. Mas a eficácia é menor. Quando você usa a autoridade no nome de, o negócio, é rápido. É o selo, pá. É a espada, pá. Então vamos lá. Pegou a visão? Amanhã Satanás te procura e procura lançar alguma palavra de derrota no seu coração. Ele procura te convencer, dizendo que você é filha da escrava. Qual será a sua resposta? Eu sou filha da promessa em nome de Jesus. Parou para pensar? A certeza, a convicção tem que transbordar o seu coração, amém? Satanás sabe quando você usa fé e quando você está fazendo teatro. Satanás sabe quem é você. Amém? Não se burle, não se autodestrua, não finja, porque o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração.